Olá, gostaria de cumprimentá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus e dizer que é um prazer estar aqui com vocês para juntos meditarmos na Palavra de Deus. A IPI de Hermelino Matarazzo deseja comemorar no mês de março o Dia Internacional da Mulher. E não poderia ser diferente, devemos falar sobre as mulheres. Falaremos de uma mulher muito importante em sua época, uma mulher que foi relevante no seu tempo. Eu te convido, portanto, para abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Faremos a leitura no capítulo 9, versículos de número 36 a 43. A ressurreição de Dorcas é o título da minha Bíblia. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, a puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levou-a e chamou os santos, especialmente as viúvas, apresentando-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Dorcas morava numa cidadezinha chamada Jope, como nós acabamos de ler. Era uma cidade costeira, cidade essa onde a maioria dos homens trabalhavam na pesca. Por trabalhar em uma situação muito precária, muitos deles saíam para trabalhar e não retornavam para os seus lares, o que fez com que aquela cidade se tornasse uma cidade com grande índice de mulheres viúvas e crianças órfãs. Então, essas mulheres ficavam desamparadas. Naquela época não existia o que nós temos hoje. Pensão por morte, auxílio emergencial, benefício de prestação continuada, essas coisas obviamente não existiam. E como aquelas mulheres iriam sobreviver? Elas sobreviviam com a ajuda de algumas pessoas caridosas. E Dorcas era uma dessas mulheres. Dorcas era conhecida com esse nome, né, Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas, e tem um significado de gazela. É uma ave muito bela e formosa. Então nós podemos deduzir que Dorcas era uma bela mulher. A Bíblia diz pouco sobre a família de Dorcas e o passado de Dorcas. O que nós sabemos é que Dorcas se tornou uma mulher muito importante à frente do seu tempo. Tanto é que ela é apresentada para nós nas Escrituras como uma discípula. O que isso quer dizer? Quer dizer que Dorcas, ela servia ao Senhor. E mais do que isso, ela falava sobre Jesus. E foi assim que ela foi apresentada para nós como uma discípula. Dorcas ficou conhecida através das suas obras. Ela era notável porque ela fazia diferença no meio que ela estava. Dorcas não se deixou intimidar pelas circunstâncias que a cercavam. Naquela época era muito difícil conseguir tecidos, as peças eram caríssimas. Mas como que Dorcas conseguiu ajudar aquelas pessoas? Será que Dorcas se sentiu intimidada pelas dificuldades que a cercavam? Tudo que Dorcas tinha era linhas e agulhas. E foi com isso que Dorcas fez a diferença aonde ela estava, no meio em que ela estava. Mas aconteceu que Dorcas adoeceu e veio a falecer. Nós também não sabemos qual foi a causa da morte. O que sabemos é que quando Dorcas morreu, um grande caos se instalou naquele lugar, porque tudo que aquelas mulheres tinham era Dorcas, que não só confeccionava roupas para elas e para os seus filhos,
como também Dorcas conversava com aquelas mulheres. Provavelmente Dorcas falava sobre Jesus com aquelas mulheres. Quando Dorcas morreu, elas se viram desesperadas, mas alguns homens que estavam por ali sabiam que Pedro estava por ali perto e imediatamente pediram para que Pedro viesse, para que pudessem ajudar. Não que eles acreditassem, talvez, que Pedro pudesse ressuscitar Dorcas, mas que trouxesse uma palavra de conforto para aquelas mulheres que estavam tão desesperadas. Pedro atendeu imediatamente o pedido daqueles homens e ele veio ao encontro do corpo de Dorcas. Quando Pedro adentrou no cenáculo, aquelas mulheres correram de encontro a Pedro e começaram a chorar desesperadas e mostrando as roupas que Dorcas havia feito para elas. Como quem diz, ela morreu, ela se foi, o que será de nós? E Pedro pediu para que todos se afastassem. E ele foi até onde estava o corpo de Dorcas. E ali ele se colocou de joelhos e orou por aquela mulher. Orou fervorosamente, porque Pedro sabia a importância que ela tinha naquela comunidade. Que se Dorcas morresse, ela faria falta para muitas pessoas. Então, Pedro orou, ele deu uma ordem e Dorcas ressuscitou. Ela acordou. Quando ela ressuscitou, Pedro a conduziu, aquelas pessoas que estavam lá fora chorando pela morte de Dorcas. E quando elas viram que Dorcas estava viva, grande festa aconteceu ali. Uma mulher que era relevante e que fazia diferença aonde ela estava. O mês de março nós comemoramos o mês da mulher. Nós sabemos que, como Dorcas, existem sim centenas e milhares de mulheres que fazem a diferença onde elas estão. Talvez você que esteja aí assistindo esse vídeo possa ser intitulada uma Dorcas, uma mulher que é relevante a ponto de deixar as pessoas chorando desesperadamente por sua partida. Não era um choro por simplesmente uma amiga ter morrido, mas era uma pessoa que faria muita falta. Dorcas não se intimidou pelas dificuldades que a cercavam. Ela usou o que ela tinha, linhas e agulhas, mas a grande verdade é que linhas e agulhas sem amor não fazem nada. O que nós temos feito para ajudar o próximo? Nós temos sido relevantes como Dorcas foi? Dorcas, ela era o próprio evangelho que ela pregava, porque através das suas obras ela expressava o amor de Jesus e assim também ela cumpria o segundo e maior mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Dorcas, ela utilizou o seu tempo, a sua vida, ela dedicou para ajudar aquelas mulheres viúvas desamparadas. O que nós temos feito como mulher para ajudar ao próximo, para ajudar as pessoas que necessitam tanto de nós? É verdade que Dorcas não tinha condições de mudar a realidade de todas aquelas pessoas, mas com certeza Dorcas, ela fez a diferença na vida de muitas mulheres, de muitas crianças, de muitas pessoas que estavam ali. Pedro veio de onde ele estava, se colocou de joelhos e orou pela vida de Dorcas. Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu não só a oração de Pedro, mas o clamor daquelas mulheres que amavam Dorcas, clamando por sua vida. E Deus deu mais tempo de vida para Dorcas, para que ela pudesse, através da sua vida, abençoar pessoas. Que, assim como Dorcas, nós também possamos ser mulheres relevantes aonde nós estamos, que nós não venhamos a deixar as dificuldades que nos cercam nos intimidar, porque como Dorcas, nós não podemos mudar a vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas, de toda uma nação, de um planeta, mas se cada uma de nós tiver um pouquinho de Dorcas, com certeza nós seremos relevantes e mudaremos a vida de muitas pessoas. Talvez a vida de uma pessoa para você não quer dizer muita coisa, mas para Deus quer dizer muito. Talvez a ajuda que nós venhamos a estender a uma mulher, a um homem, a uma criança, a uma família, pode significar muito
para essas pessoas. Que no mês de março nós possamos exercitar a Dorcas que existe dentro de nós, mas não somente neste mês, mas que nós possamos ser mulheres corajosas como Dorcas, não olhar as dificuldades e aí talvez nós tenhamos Pedros que venham atrás de nós. Que nós possamos ser Dorcas e que a nossa vida venha valer a pena a ponto de alguém orar, de alguém clamar por nossas vidas. Como troca? Como mérito para nós? Não, mas para que através de cada uma de nós, e cada um de nós, porque você também, homem, pode ser relevante, nós possamos expressar o amor de Cristo. Que cada ato de amor e bondade, de caridade nossa, expresse o amor de Cristo, porque foi para isso que Ele veio, para nos ensinar a estender as mãos ao próximo, ao necessitado, aquele que necessita não somente de uma vestimenta ou um alimento, mas de uma palavra, de um conforto, de uma atenção. É tempo de mudarmos, é tempo de sermos relevantes aonde nós estamos, a ponto de que quando nós partimos, nós possamos deixar boas lembranças na mente das pessoas, para que as pessoas se recordem de nós como pessoas que fizeram a diferença em suas vidas. Que nós não venhamos a ser somente um corpo sentado no banco da igreja, mas que nós possamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Que nós possamos fazer para o outro o que nós gostaríamos que fizessem por nós, se nós carecêssemos tanto das mãos estendidas de alguém. Que nós possamos ser Dorcas, aonde quer que nós venhamos a pisar as plantas dos nossos pés. Que Deus te abençoe e eu te convido a fechar os olhos e orar comigo. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela dádiva da vida e da saúde. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela vida de centenas e milhares de mulheres espalhadas, ó Deus, por esta nação e por este mundo. Queremos clamar ao Pai pela sua bondade e a sua misericórdia sobre a vida de mulheres que, assim como Dorcas, são relevantes aonde estão. E mulheres, ó Pai, que são chefes de família, mulheres, ó Pai, que fazem a diferença nos seus lares. Que o Senhor, ó Pai, venha proteger e nos livrar do mal. Que o Senhor proteja as suas filhas, ó Deus, da violência que está no mundo. Que o Senhor possa, ó Santo Deus, iluminar a mente, os corações de homens, agressores, ó Pai, que eles possam compreender que somos servas suas, somos filhas suas, ó Pai, e que nós somos importantes porque cada ser humano que veio a este mundo veio através de uma mulher valorosa, Pai. Todos os homens, eles vieram de uma mulher. Eles pertencem e saíram de um corpo feminino. Eles têm filhas, eles têm mãe, e se não tem, um dia tiveram. Que o Senhor possa, Pai, quebrantar esses corações. Proteja, Senhor, todas as mulheres da face da terra. Livra elas, ó Pai, da violência doméstica. E que o Senhor possa encorajar essas mulheres. E que o empoderamento feminino possa ser esse. Termos coragem, ó Pai, de assumir as rédeas de nossas vidas. Capacita-nos, ó Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Eu quero parabenizar a todas as mulheres, mulheres de fibra, mulheres guerreiras e batalhadoras que enfrentam o dia a dia. Que Deus as abençoe. Um mês abençoado para todas nós. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Que Deus os abençoe.